Hoje, bom dia a todos, dia 30, 31, por aí? Dia 1º de fevereiro, estudaremos o Estatuto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então hoje nós trabalharemos o quê? Estatuto. Estatuto 2. Rafa, fala comigo. Não, eu tenho. Tem o Estatuto dos Servidores, mas não tem problema. Porque não sei se é a mesma base para tudo, acho que tudo é a mesma base. O que acontece? Vocês só vai acompanhando aí, a gente vai trabalhando. Quem tiver aí quiser abrir o telefone, mas eu vou lendo e vocês vão anotando. O que foi importante eu vou pedir para anotar. Então não se preocupem, tá? Mas quem quiser abrir aí no site da Alerj, é o mais. Aqui nós estamos falando, lembra que eu falo para vocês? Sempre peguem as leis onde? No site do Planalto. Do Planalto, né? Eu sempre falo, pega no Planalto. No site do Planalto eu pego todas as leis. Só que essa aqui é uma lei estadual. Aí eu não vou pegar no site do Planalto que eu não tenho. Eu vou pegar onde? Vou pegar no site da Alerj, tá? Porque no site do governo não tem muita coisa. No site da Alerj, que é a nossa Assembleia Legislativa, eu vou pegar o Estatuto dos Servidores, tá bom? Estatuto dos Servidores Estaduais. Se estiver muito rápido, gente, só falar aqui, diminuo, tá? Estatuto dos Servidores Estaduais. Esse estatuto, ele na verdade é uma conjugação. É uma conjugação. Ó, isso aqui é decreto, tá? Vou mandar um ponto aqui, ó. Decreto-lei. Decreto-lei 220/75. Conjugado com o decreto 2479/79. Tá pegando bem? Só pega mais para preto do que para azul, deixa azul só para você fazer marcação. Então é o decreto-lei 220/75 mais o decreto 2479/79. É isso aqui que você vai estudar em relação ao Estatuto dos Servidores. Esse decreto-lei é o verdadeiro estatuto. Estatuto. Esse decreto aqui 2479 é o regulamento. Regular. Agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso pode cair em prova. Se nós pegarmos a Constituição Federal, Rafa, vem comigo agora, ó. Assim, ó. Eu e você. Se nós pegarmos a Constituição Federal, a Constituição de 88, vocês estudaram a Constituição de 88 aqui com o professor Fábio Matoso. Se você der uma olhada na Constituição Federal, você não acha decreto-lei, não existe mais. Já falei isso com vocês. Se nós pegarmos lá todas as normas legais, você não vai encontrar decreto-lei. Esse decreto-lei era de quando?
75. Estávamos em plena ditadura militar. A ditadura começou em 64, terminou em 85. 21 anos de ditadura militar. Em 75 existia esse ato normativo chamado decreto-lei. Decreto-lei era um decreto. O que era decreto-lei? Era um decreto que o próprio Poder Executivo emanava. O Poder Executivo emanava um decreto que tinha força de lei. Decreto tem força de lei? Em regra? Não. Decreto, Poder Executivo, que normalmente, né, os decretos... Para que serve um decreto? Vocês aprenderam que o professor fala uma coisa. Para que serve um decreto? Para regulamentar uma lei. Mas somente a lei, vocês aprenderam com o Fábio, somente a lei pode o quê? Criar direitos ou obrigações. A lei em sentido estrito. A lei, Wesley, somente a lei pode criar direitos ou obrigações. E o decreto serve para quê? Para regulamentar a lei. E esse decreto ele é emanado pelo Poder Executivo. Beleza? Tranquilo? Então existia o quê? Uma aberração jurídica. Existia uma aberração. O decreto-lei é uma aberração jurídica. Por quê? Era uma lei emanada pelo Poder Executivo. Era o Poder Executivo legislando. O Poder Executivo pode legislar? Em regra, não. Não é uma função precípua. Não é uma função típica do Poder Executivo. A função típica do Poder Executivo é executar políticas públicas. A função típica de legislar é do Poder Legislativo, que legisla e fiscaliza. Tranquilo? Mas aí tinha essa aberração jurídica. Outro exemplo, eu dei para vocês aqui, do Código Penal. O Código Penal também é um decreto-lei. E aí o que a Constituição fez? A Constituição pegou esse decreto-lei e recepcionou com força de lei ordinária. A Constituição de 88, ela recepciona o decreto-lei como lei ordinária. Porque na Constituição de 88 não existe mais decreto-lei. Vamos colocar isso no caderno? Vamos colocar assim, ó. O Estatuto dos Servidores, o Estatuto dos Servidores, foi recepcionado pela Constituição Federal. Foi recepcionado pela Constituição Federal. Com força de lei. O Estatuto dos Servidores foi recepcionado pela Constituição Federal com força de lei ordinária. Ordinária. Com força de lei ordinária. Viram? Pois a espécie normativa, decreto-lei, não foi prevista na CF/88. Na CF/88. Se nós olharmos a CF/88, o que nós temos lá na CF/88? Nós temos emendas constitucionais. Temos emendas constitucionais? Temos
leis complementares. Temos leis complementares? Temos leis ordinárias, temos as leis delegadas, temos os decretos, temos os regulamentos, temos várias espécies normativas, mas a espécie normativa decreto-lei nós não temos. Nós temos leis e temos decretos. Quem emite decreto? Poder executivo. O decreto, então, é um ato administrativo. É ou não é? Quando falar em ato administrativo, nós temos os atos normativos. Beleza? O poder normativo. O ato administrativo, ele é emitido pelo poder executivo. Tá bom? Tranquilo? Então nós temos isso aqui. Aí tem outros lá, tem decretos legislativos, tem outros, mas em relação à lei, eu tenho a lei complementar, a lei ordinária e a lei delegada. Tá? Tranquilo? E esse estatuto, ele, qual é a força normativa dele? Lei ordinária. Isso aqui que eu preciso que vocês saibam, tá? Que é isso que cai em prova. O Estatuto dos Servidores, o Decreto-Lei, o Código Penal, que também é um Decreto-Lei, foi recepcionado pela Constituição Federal com força normativa de lei ordinária. Ponto final. Tranquilo? Beleza? É isso que eu preciso que vocês saibam. Tá? Professor, qual é a diferença de lei complementar para lei ordinária? Lei complementar, o quórum de votação é diferenciado. Tem que ser por maioria absoluta. O que mais eu tenho que falar disso aqui? Decreto-Lei 220, Estatuto. Então eu tenho o meu Estatuto dos Servidores, eu tenho o meu regulamento. Preciso estudar os dois? Preciso estudar os dois. Um complementa o outro, tá? O Estatuto, uma coisa ou outra você vai ter só no Estatuto, tá? E o regulamento é mais completo. Então eu vou dar uma lida nos dois. Quando eu pegar os dois, eu vou falar, pô, isso aqui está no regulamento também. O regulamento ele repete um monte de coisas que também está no Estatuto. Mas eu preciso dar uma lida nos dois, que pode ser que tenha alguma coisa ali que tem em um e não tem no outro. Beleza? Aí você coloca assim agora, aplicabilidade. Aplicabilidade. Deixa eu abrir o 220 aqui porque eu quero. Eu abri só 2479. Coloque assim, ó, esse estatuto aplica-se aos servidores ocupantes de cargo efetivo e também aos cargos comissionados.
Beleza? Tranquilo? Então, o Estatuto dos Servidores ele é aplicado aos servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado. Qual é a diferença? Qual é a diferença do cargo efetivo para comissionado? Efetivo que passou pelo concurso público, né? E o comissionado. O Fábio deve ter falado isso para vocês já, né? Qual é a diferença? O cargo público efetivo, ele só pode ser provido, daqui a pouco nós vamos falar de formas de provimento e formas de vacância, ele só pode ser provido mediante concurso público. Concurso público de provas ou de provas de título. Beleza? Então isso aí já está lá na Constituição Federal, tem uma aula de Fábio sobre isso aí. E o cargo em comissão? O cargo em comissão é um cargo ad nutum. Tá? Vocês precisam gravar isso, porque às vezes a banca coloca isso na prova. Cargo ad nutum é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Não precisa motivar. Se é de livre nomeação e livre exoneração, a autoridade pode demitir esse indivíduo, né? Pode demitir, não, pode exonerar. Porque demissão, nós vamos aprender, demissão é uma penalidade, né? Então ele não pode demitir, ele pode exonerar. O cargo é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Tranquilo? Todo mundo pegou isso aí? Legal. Rodrigo, Oi? caso de contrato temporário, isso aí também não se encaixaria. Contrato temporário, não, esse contrato. Seria uma outra lei. Esses contratos, antigamente, a Constituição Federal, ele não prevê ele prevê uma situação excepcional que a administração pública poderia contratar temporariamente. Existe essa brecha na Constituição Federal. E aí, isso começou a virar regra nos municípios, né? Nos estados não tem tanto, mas nos municípios ele é contratado. Contratação, isso é uma aberração jurídica. Na época que eu era no município, o indivíduo ele não tinha CLT e também não era estatutário. Ele não era seletista nem estatutário. Ele não tinha direito. Saía, vai receber o quê? Nada. Era um contrato temporário. Me parece que agora, ao menos, o cara tem CLT, né? O cara tem carteira assinada, alguma coisa assim. Mas o nosso estatuto, ele não prevê esse tipo de contratação também. O Estatuto dos Servidores, ele não se aplica a essa contratação temporária. Isso é uma aberração jurídica, essa contratação. Essa contratação, ela serviria para quê? Para casos excepcionais. Por exemplo, veio uma desgraça no país, a pandemia. E aí o governo, o Estado, ele está precisando contratar. Mas será que dá tempo de 60 dias para edital, preparar edital, contratar banca, aplicar prova e esperar resultado, recursos, o que? Isso vai demorar 6 meses. A gente não pode esperar. As pessoas estão morrendo. Então eu preciso contratar com brevidade. É uma situação excepcional. E aí o governo poderia se socorrer dessa contratação temporária prevista na Constituição Federal. Só que o município, o Estado, não, vamos fazer desse jeito aqui. Está entendendo? E aí não fazem concurso público. O nosso estatuto, ele não trabalha essa contratação temporária. Não há previsão legal aqui dessa contratação temporária. Aqui o que nós temos é a aplicabilidade para o servidor efetivo ou para o cargo em comissão. Beleza? Tranquilo? Mas isso aí existe, aqueles agentes em endemias, né? Imagina que tem um surto de dengue no estado. É possível a contratação temporária? É possível. Por uma questão de saúde pública, tá? Mas isso aí é uma exceção à regra, tá? Vamos lá? Veja bem, eu tenho esses dois estatutos aqui, que são os estatutos estaduais. Nós temos um estatuto federal, que é a Lei 8.112. A Lei 8.112. A Lei 8.112, deixa eu colocar de preto, que a gente viu. Essa Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Federais, tá? Vou botar aqui. Estatuto dos Servidores Federais. E aí o que acontece? A banca, quando ela vai comprar questões de estatuto, ela gosta de fazer uma confusão com a 8.112. O
porque um prazo ou outro que muda. E existe um princípio na Constituição Federal, que é o princípio que a gente chama de princípio da simetria. Princípio da simetria. O que é ser simétrico? Aí meu professor de matemática me ajuda. São iguais. Simetria é igualdade. Então, se eu tenho um instituto na esfera federal, se eu tenho um instituto na Constituição Federal, eu posso ter esse instituto também na Constituição Estadual. E ainda que eu não tenha na Constituição Estadual, mas eu tenho na Federal, eu posso aplicar no âmbito estadual, me socorrendo do princípio da simetria. Professor, mas na Constituição Estadual não tem, mas na Federal tem. Aí normalmente o servidor, ele faz o quê? Ele entra na justiça para ele ter direito àquilo ali. Ah, por quê? Na Constituição Estadual não está previsto, mas na Federal tem. Eu sou servidor igual. Todo mundo é servidor. Um é do Estado e o outro é da União, mas todos são servidores. Então eu posso pedir essa aplicação. Então, muitos direitos nossos, muitos não, mas alguns, não tem previsão aqui, mas tem previsão aqui. E aí, por simetria, o Estado aplica. Às vezes o Estado aplica alguns institutos jurídicos que não tem previsão no nosso estatuto. Então, de vez em quando a gente vai falar, mas na 8.112 é assim. Por exemplo, nós temos os nossos prazos para tomar posse e entrar em exercício. Os prazos da União são diferentes. Aí o que a banca faz? A banca pode ficar fazendo essa brincadeirinha, porque tem gente que estuda para concurso federal e estadual. Aí ela vai pegar um prazo federal e vai colocar no estadual. Então você fica de olho nos prazos, porque eles gostam muito de cobrar prazo. Tranquilo? Então, assim, sempre a gente vai falar, a 8.112 é diferente. Tá? Existem institutos de provimento, de vacância, que só existem nesse, porque esse aqui é mais moderno, esse aqui é de 90, por ali, acho que é de 90, 8.112/90. Esse aqui é muito velho. Então tem coisas que não foram atualizadas aqui, mas foram atualizadas aqui. E o direito administrativo, a doutrina de direito administrativo diz, não, isso existe. Por exemplo, o Instituto da Redistribuição. Você não vai achar isso aqui no Estatuto Estadual. Mas no Federal tem o Instituto da Redistribuição. Beleza, gente? Tranquilo? Então nós vamos trabalhar tudo isso aí, tá? Olha só. Já pegamos isso aqui. Vamos colocar no nosso... O que a gente tinha colocado aí? Esse estatuto aplica-se aos servidores ocupantes de cargos efetivos e também aos cargos comissionados. Não falei mais nada de isso? Não. Não? Ah, então vamos lá. Vamos colocar assim, ó. Formas de provimento. Formas de provimento. Aí você coloca assim, ó. Nomeação. Nomeação. 2. Reintegração. Você vai colocar esse aqui e depois a gente vai cortar. 3. Transferência. O 2 é reintegração. O 3. Transferência. O 4. Aproveitamento. Aproveitamento. O 5. Readaptação. 6. Outras formas em lei. Aí, coloca mais um aí. Coloca assim, ó. Ascensão, SC, dígrafo, ascensão. Eu já perdi a numeração. Qual é a numeração? 7. 7. Agora o próximo.
8. Reversão. Como? Reversão. Mais um. Recondução. Mais um. Promoção. Vamos lá? Vamos digitar isso aí para mim? Qual foi o primeiro que a gente botou? Pode falar todos aí. Nomeação, Pode continuar. reintegração, transferência, aproveitamento, readaptação, outras formas em lei, ascensão, reversão, recondução e promoção. Aproveitamento foi? Reintegração foi? Foi. Beleza. Agora vamos lá. Agora vamos trabalhar um a um. Eu já coloquei para vocês em todos que o direito administrativo traz. Se você olhar o parágrafo 2º do Estatuto, o parágrafo 2º traz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos que eu coloquei para vocês? 10. 10. O Estatuto só traz? 6. Mas existem 10 formas de provimento. Beleza? Tem 2 aí que a gente já precisa cortar, porque esses 2, presta atenção nesses nomes, decore isso daí. Concurso público é copia e cola. É copia e cola, é decoreba, tem que decorar, isso aí você tem que decorar. Vai vir na sua prova assim, ó. São formas de provimento. É simples e direto. Ah, vai vir cheio de história não. Vai vir assim, ó. São formas de provimento. Aí, ele vai colocar um lá que não existe. Um que já foi revogado. Então você vai precisar decorar essa lista. Tem 2 aí que eu preciso cortar. Vai vir assim, ó. São formas de vacância. Pronto. Pode. Vai vir assim, são formas de vacância do cargo público, são formas de provimento. Você precisa decorar, isso aí é decorado. Quais aí que não existem? Pode falar. Pode aparecer que eu até fiz uma questão relacionada a isso. O cara criar uma história, assim, cara, médico, trabalhou 40 anos lá na prefeitura. Pode criar uma história. historinha. Aposentado. Automaticamente a prefeitura faz a convocação do cargo e passou no concurso. Aí a gente perguntando. Primeira forma é de vacância, provimento. Aí vem assim que eu fiz algumas questões. Ah, legal, isso aí é legal, tá vendo? Já juntou os 2, né? Provimento e vacância. Aí a gente coloca alguns que não tem nada a ver. É, aí vamos colocar uns que não tem nada a ver. Dessa lista aí eu preciso cortar 2. Aí eu quero que você corte de vermelho. Transferência e ascensão. Esse a banca adora colocar. Transferência e ascensão. Tem esses 2 aí, tem? Viu? Transferência e ascensão não existe mais. Você coloca assim, ó, revogado. Pode botar assim do lado, revogado. Agora eu vou explicar por quê. Você não precisa anotar, mas você precisa entender. A Constituição de 88 a Constituição de 88 diz isso. Diz que a única forma do indivíduo assumir um cargo público é por nomeação, é por concurso público, salvo os casos de cargo e comissão. A transferência e a ascensão, o indivíduo nessas situações jurídicas, ele assumia um cargo público de provimento efetivo sem concurso público. E aí que é o problema, porque o cara fala assim, vocês ouvem isso direto, aí o cara erra tudo em prova, porque eu ouvi isso, mas tu viu escrito isso aí, algum professor de administrativo falou isso? Não. Porque médico foi transferido lá no fim do mundo.
Porque o político perseguindo o médio transferiu ele lá para Patina Alferes, para Vassouras. Olha, não faz isso não, porque senão o cara vai se transferir lá para onde? Calma aí. Ele está falando de outro instituto, da remoção. Transferência não existe mais. Quando o cara fala assim, ele foi transferido para não sei aonde, está tudo errado. Estou entendendo aí? Então, se o cara falar assim, se algum indivíduo chegar para falar assim, o Wagner foi transferido para Campos dos Goitacazes, errado. Ele não foi transferido. Ele pode ter sido remoção. Remoção é outra coisa. Remoção não é forma de provimento. Olha que interessante. Por que remoção não é forma de provimento? Eu botei remoção aí? Remoção não é. A banca adora colocar assim, são formas de provimento. Isso vai ter na prova. São formas de provimento. Remoção. Aí o cara fala, remoção deve ser sim. Eu lembro que o professor falou de remoção. Remoção não é forma de provimento. E o que nós confundimos com a remoção? A transferência. Foi transferido. Não, você não foi transferido, foi removido. Transferência era uma forma do indivíduo ocupar o cargo público sem concurso. Sem concurso. Ele é transferido para quê? Para outro cargo. Ele era transferido para outro cargo. Isso existe mais? Não existe mais. Então, na sua prova vai vir assim, são formas de provimento. Nomeação, reversão, aí vai vir assim, transferência. Ele vai botar no meio lá. Pode repetir a transferência? Posso repetir? Ele vai colocar assim, ascensão, vai colocar assim, remoção. Ele vai misturar ali, letra A, letra B, ele vai botar um desses que não é. Aí já montou a questão, o aluno tacanho, o aluno que não decorou, o aluno que não estuda, é uma questão básica, porque aluno bom não é essa questão. Você quer falar sobre a transferência? É só para poder anotar o bizu aqui. A transferência, pode colocar aí assim, a transferência, vamos colocar todo mundo então? A transferência e a ascensão, aí eu já coloco os dois, a transferência e a ascensão, a transferência e a ascensão, eram formas de provimento, eram formas de provimento de cargo efetivo, sem concurso público. O que é vedado pela CF/88. No dia da prova pode ir com uma camisa dessa aí, tá? Pode ir que passa direto. Passa direto. Você entrar assim, mostra até que tu já até é servidor. Vamos falar assim, esse aqui já é servidor. É pela série. Beleza, gente? Tranquilo? Olha, no final, se não até esquecer, o final é CF/88. Ficou emocionado. Mas tem uma situação que até tem um lugar que eu estou para trabalhar agora, que a pessoa ela sabe, ela é bióloga e trabalha na APA, na Sindapa. E ela trabalhava em uma outra área, em outro lugar, e foi, no caso, não transferida para a área de Maçambaba, e agora com uma confusão lá e tal, e estão querendo jogar ela para outro lugar de novo. Só que ela não pode ser demitida e não pode, mas fica nesse negócio de vai para um lugar, vai para o outro, não está trabalhando como bióloga, está trabalhando com uma outra função, mas é servidora pública. Ela já tem uma matrícula em algum lugar. Ela é servidora do Estado, do Estado, eu acho. Estado. Aí ela foi cedida a um outro órgão. Tá. É isso? Isso acontece. Sim. Por exemplo, tem servidores da prefeitura que estão cedidos ao Detran, mas são servidores efetivos.
Aí ela pode, o que pode acontecer? Pode jogar ela de volta para a origem dela, para onde ela fez concurso. Tá? Pode acontecer, isso aí pode acontecer. Mas ela não está provendo um novo cargo público. Ela não assumiu um cargo público sem concurso. Ela tem concurso. Sim. Ela está cedida a outro órgão. Isso aí pode acontecer. No tribunal tem policiais militares cedidos ao tribunal. Isso aí pode acontecer. Tá? Mas a lotação original do indivíduo é lá, né, na origem. Tá bom? Há uma questão quentíssima de prova. A única forma de provimento de cargo público é mediante concurso público, certo ou errado? Errado. Tranquilo? Errado por quê? Porque existem cargos de comissão. Só que agora olha outra armadilha. A única forma de provimento originário de cargo público é por nomeação, certo ou errado? Certo. Por que está certo? Porque tem que haver nomeação para ambos os O casos. provimento originário, quando falar em provimento originário, se falar somente assim, a única forma de provimento do cargo público é por nomeação. Errado. Professor, não consegui pegar. Seja mais claro, pretendo. Existem, já estou trazendo para vocês aqui, estou bifurcando. Existem formas de provimento originário e formas de provimento derivado. Vai cair na prova. Isso aqui não estava na matéria aqui, vai cair na prova. Isso aqui foi uma luz, o antes que veio aqui soprou no meu ouvido. Vai cair na prova. Formas de provimento originário e formas de provimento derivado. A única forma de provimento originário que existe é a nomeação. E a nomeação pode ser para cargo efetivo ou cargo em comissão. Conseguiram pegar isso aí? Então existem formas de provimento originário, que só existe uma, nomeação. E todas as outras formas de provimento são derivadas. Beleza? O que é provimento, professor? Provimento é a ocupação do cargo. Wesley, eu dei um cargo aqui que está vago. Por exemplo, no Detran existem 300, mais ou menos 300 cargos vagos. Um está esperando por você. Amém. Aí você vai ser nomeado e vai assumir aquele cargo. Aí eu vou dizer, houve o provimento do cargo por nomeação. Nomeação é a única forma de provimento originário. Vamos colocar isso no caderno? Vamos colocar assim, ó. A nomeação. Isso já é a doutrina falando, tá? Isso já é a doutrina. Isso você não vai ver em lei nenhuma. Isso é a doutrina que traz isso. A única forma de provimento originário é a nomeação. As demais formas, a única forma de provimento originário é a nomeação. Aí você coloca de parênteses assim, então, ó, efetivo barra comissão. Efetivo barra comissão, que a nomeação pode ser para uma ou para outra. Efetivo barra comissão. Efetivo barra. Viram? As demais formas são de provimento derivado. Provimento derivado. Vamos colocar assim, ó. Vamos fazer mais um adendo aí. Vamos aumentar um grade na nossa matéria. Vamos colocar assim. O servidor nomeado. Na nomeação mesmo. Mas embaixo, pode colocar embaixo. Na parte de baixo. Continuar o assunto. O servidor nomeado terá 30 dias para tomar posse. Para tomar posse.
e mais 30 dias para entrar em exercício. Deixa eu ver se o estatuto fala isso ou o regulamento. Esse é só para o estadual ou para o federal também? Isso é para o estadual. 30 dias para Tomar posse, 30 dias para tomar posse e 30 dias para entrar em exercício. Já achei aqui. Espera. O federal é diferente, né? É 15. Então, nós vamos fazer esse paralelo. Eu falei, toma cuidado. Na 8.112, o prazo é diferente. Aí a banca vai querer sacanear o aluno. Só uma dúvida, então quer dizer que o derivado é preenchido com um servidor que já possui vínculo com a administração? Já possui vínculo. Ah, tá. Por isso ele é derivado. O cara já possui vínculo. Ou o cara foi aposentado e voltou, ou o cara foi colocado em disponibilidade e voltou. Nós vamos trabalhar todos esses institutos aqui com muita calma. Aí ele entra em promoção, readaptação, é isso? Readaptação é para o cara que sofreu alguma debilidade física. Aí ele vai ser readaptado. Tem várias situações que a gente vai colocar uma a uma. Daqui a pouco. Qual é o prazo que eu tenho aqui para tomar posse e entrar em exercício? 30 mais 30. 30 mais 30. Lá na 8.112, 30 mais 15. O cara tem 30 para tomar posse e que, por exemplo, eu assumi lá no dia 14 e tomei posse no dia 14. Entrei em exercício no dia 14. Por quê? O candidato é agulhado. Não, eu tenho 15 dias, eu vou para casa, vou ficar na praia esperando 15 dias para entrar em exercício. Não, eu vou entrar em exercício no mesmo dia. Vai te dar uma azia, vai te dar dar um chabu, dar alguma coisa. A gente é agulhado de entrar, mas eu tinha quantos dias para entrar em exercício? Eu tinha mais que isso, né? Se eu tivesse com dinheiro na conta bancária, eu falava, não, eu trabalho, vou entrar daqui a 15 dias. Mas eu tomei posse e entrei em exercício simultaneamente. Mas eu poderia esperar o quê? 15 dias para entrar em exercício. Eu fui nomeado. A partir da nomeação, eu tenho quantos dias para tomar posse? 30. E depois para entrar em exercício? 15. Estatuto Federal eu já sei, é diferente. Se eu for fazer concurso para a esfera federal, é diferente. Mas eu preciso gravar esse prazo. 30 mais 30. E aí vem a situação. O indivíduo foi nomeado. O presidente do Detran nomeou o sujeito para assumir o cargo público. Eu tenho quanto tempo? Quanto tempo? Para tomar posse? Se eu não tomar posse em 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Não precisa escrever agora, que já vamos colocar. Só que você preste atenção. Eu não tomo posse em 30 dias. O ato de nomeação, não foi eu que fui nomeado? Esse ato de nomeação publicado em Diário Oficial é tornado sem efeito. Eu tomei posse, mas não entrei em exercício no prazo legal. Mas eu já tomei posse. O provimento do cargo, a nomeação é uma forma de provimento, não é? É ou não é? Se a nomeação é uma forma de provimento, quando que o cargo foi provido? Com a nomeação ou com a posse? Com a nomeação. Então o cargo não foi provido quando eu tomei posse. O cargo foi provido com a nomeação. Quando eu tomo posse, ocorre um outro fenômeno, o da investidura. Tomei posse, houve a investidura do cargo. E se eu tomei posse, mas eu não entro em exercício do prazo legal, qual é o prazo legal? 30 dias também. Aí vai ocorrer um outro fenômeno jurídico, um outro instituto. Ocorrerá a exoneração. Olha que interessante, isso aí cai prova direto, eu só estou falando aqui que cai prova, já errei sobre essa. Caramba, isso é uma confusão do caramba. É isso que cai prova. Então, foi nomeado, não tomou posse, o ato é tornado sem efeito. Foi nomeado, tomou posse, mas não entrou em exercício do prazo legal. Exoneração. Vamos colocar isso no caderno. Mas ele não tem um prazo para poder
Eu correr depois? Se ele não entrar em exercício, É. que eu saiba, não. Se pelo menos no estatuto, não. Ele tem que entrar em exercício. Tomou posse, ele entra em exercício. Tá? Tomou posse. Tem que entrar em exercício no prazo legal. Tem 30 dias para entrar em exercício. Por motivo de saúde. O cara já quer entrar pegando uma licença de saúde. Aí, Não, ele não conseguiu tomar Cara, posse. O cara ficou doente, não conseguiu tomar posse. Aí A posse pode se dar, depois vamos dar uma lida aqui, porque na 8.112 pode, acho que aqui também pode. Por procuração, com poderes especiais. Poderes especiais, não é uma procuração simples. Aí a banca vai colocar o quê? A posse pode ser por procuração simples. Não, procuração com poderes especiais. Ou a posse é ato personalíssimo. A banca adora isso. A banca adora ficar fazendo essas palhaçadas com a aluna. A posse é um ato personalíssimo. É um ato personalíssimo? Não. A posse pode se dar por procurador. Por exemplo, quando minha filha está com 18 anos, toma posse lá para mim. Aí eu faço uma procuração com poderes especiais. Ela vai chegar lá no tribunal e falar: estou tomando posse aqui no lugar de Rodrigo. Entendeu? Isso é possível? É possível. Beleza? Tranquilo. Então vamos colocar isso aí no caderno. Vou colocar assim. Após a nomeação, 30 dias para tomar posse. Para tomar posse. Ou o ato se torna sem efeito. Ou o ato se torna sem efeito. Ou o ato se torna sem efeito. Bom, após a posse, trinta dias para entrar em exercício. 30 dias para entrar em exercício. Ou será exonerado. Ou será exonerado. Aí vamos colocar agora aqui, vamos colocar assim, só para vocês lembrarem. Coloque assim. O provimento se dá com a nomeação. O provimento se dá com a nomeação. O provimento se dá com a nomeação. Viu? A investidura se dá com a posse. A investidura se dá com a posse. Beleza, tranquilo. Olha que interessante. Foi nomeado, não tomou posse. Foi nomeado, não tomou posse. Tornado sem efeito. Tomou posse, não entrou em exercício. Exonerado. Lembrando que exoneração não é penalidade. Qual é a penalidade que nós temos parecida com a exoneração? Demissão. Demissão é pena. Exoneração não é pena. Isso cai em prova. Por isso que eu estou falando. Isso cai em prova. São penalidades. A exoneração não. Isso aqui não é penalidade. Ele não entrou em exercício, vai ser exonerado. Tranquilo? Mas não é penalidade. Beleza? Então, quais são as formas? Quando que o servidor será exonerado? A pedido, né? Vamos colocar isso no caderno? Vamos colocar assim. Isso aqui é uma pergunta de prova. Coloca assim. Quando o servidor será exonerado?
quando o servidor será exonerado. Vamos listar aí. Aí, qual o primeiro caso? Número 1. Qual a primeira situação? Essa vai ficar que acabou de trabalhar. Vamos colocar essa aí? Primeira situação, qual é? Não entrar em exercício dentro do prazo. Não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Não entrar em exercício no prazo de 30 dias. Número 2. A pedido. O cara pode ser exonerado a pedido. Pode ou não pode? A pedido. Que a banca ela é cruel. Ela coloca assim, ó. O servidor só poderá, ele bota só, ele restringe, só poderá ser exonerado nos seguintes casos. Aí ele deixa de colocar um. O cara esquece que a pedido ele pode ser exonerado também, pode ou não pode. Aí a banca não bota o a pedido. Aí a questão fica errada. Tranquilo? Então pode ser, se não tomar posse no prazo, não entrar em exercício, no prazo de 30, qual outro? A pedido. Terceiro, reprovado no estágio probatório. Reprovado no estágio probatório. Ele não será. Oi? Estágio probatório. Aquele estágio de 3 anos. 36 meses, aquele estágio maravilhoso. Aquele estágio que a gente vive sob ameaça. Beleza, tranquilo. Mais um caso. Tem mais um. Qual é o próximo caso? Cargo em comissão. Pode ocorrer superação. Cargo em comissão. Tem mais 2 casos que eu quero colocar para vocês, lá da Constituição Federal. Agora coloque assim. Bota mais uma, agora bota assim, mais um númerozinho, 5, e bota assim, ó, CF/88. Não entendi o perdão. Repete para ele aí. 5, CF. Número 5 agora. CF/88. A pedido nós já colocamos ali, né? Agora vamos lá. Tem uns casos aqui que são poucos. Coloca assim, ó. Redução de despesas com pessoal. Depois vocês deem uma pesquisada lá. Redução de despesas com pessoal. Artigo 169 da Constituição, tá? Redução dele? Pessoal. Redução de despesas com pessoal. Isso. Deixa eu abrir o artigo 37 aqui rapidinho. Porque lá no 37 nós temos alguns casos também, né? O artigo 37 vocês já estudaram com o Fábio, não já? É que fala de servidores públicos. Beleza? Mas depois a gente dá uma olhada lá. Esse caso aí é um caso importante, tá? Porque, em regra, após o estágio probatório, o indivíduo alcança a estabilidade, que é diferente da vitaliciedade. Todo mundo já explicou isso aí com o Fábio. Existe estabilidade e vitaliciedade. O servidor não é vitalício, o servidor é estável. A estabilidade é uma garantia do servidor que ele não será exonerado ou demitido por motivo banal. Mas existem situações, por exemplo, essa que as pessoas esquecem, cai em concurso,
que é a redução de pessoal, redução de despesa. Existe um limite que, se o Estado alcançar esse limite de despesa com o pessoal, ele vai precisar exonerar uma galera. Ele pode até exonerar servidores efetivos, servidores estáveis sendo exonerados de ofício. Caramba, estranho, Beto, é possível? É possível. Um aluno desabilitado, ele vai achar que não é possível. Fala, pô, o servidor efetivo estável exonerado de ofício, como assim? É possível? É possível. Beleza? É quase impossível, mas é possível. Beleza? Por que é quase impossível? Porque antes de demitir, de exonerar o efetivo, ele vai ter que exonerar 50%, ele vai ter que diminuir 50% dos cargos em comissão. E aí o político não vai querer. Você acha que o presidente vai eliminar 50% do cargo em comissão para atingir o efetivo? Ele não vai fazer isso. Tranquilo? Então, em regra, isso não acontece, mas é mais uma possibilidade para ganhar concurso público, tá? Então, é mais uma situação de exoneração do servidor estável. Beleza? Tranquilo? Legal? Em relação a isso aí, não vejo mais nada para a gente trabalhar. Então, vamos lá para as formas de provimento. Agora vamos listar uma a uma. A nomeação, nós já trabalhamos aí, né? Eu quero trabalhar as principais que estão no decreto 2479. Vamos colocar lá, pela ordem aí, me fala aí qual é a primeira que a gente colocou. Nomeação. Reintegração. Reintegração. Então vamos na reintegração. Vamos na reintegração. O que é reintegração? Você vai colocar assim, ó. Reintegração é o retorno do servidor. É o retorno do servidor. É o retorno do servidor. Que foi demitido. Em processo judicial ou administrativo. Em processo judicial ou administrativo. Beleza? Todo mundo entendeu o que é a reintegração? Eu não posso confundir reintegração com readaptação, com recondução, com reversão. São coisas diferentes. Eu estou falando da reintegração. E a banca vai confundir todos esses institutos. A reintegração é o seguinte: o indivíduo foi demitido a bem do serviço público, que eles falam assim, demitido a bem do serviço público. Esse cara sofreu uma penalidade, ele foi demitido. Isso aqui não é exoneração, ele foi demitido a bem do serviço público. Claro que houve ampla defesa e contraditória. Em um processo administrativo ou judicial, houve ampla defesa, contraditória, mas no final do processo ele foi demitido. Só que ele de alguma forma recorreu, por exemplo, foi no processo administrativo, ele recorreu ao judiciário. E aí, no judiciário, ele conseguiu reverter a sua demissão, mas não é reversão. Ele vai ser reintegrado. Isso é a reintegração. Beleza, Léo? O cara que foi demitido, mas conseguiu ganhar a causa, digamos assim. Então ele vai voltar para o serviço público. Tranquilo? Ele vai ser reintegrado. E aí o que a banca gosta muito de cobrar é o seguinte: ele vai ser reintegrado. Mas e se o cargo dele já estiver provido? Porque no lugar dele chamou-se outro servidor, o cargo está provido. Se esse indivíduo que assumiu o cargo, vamos colocar isso no caderno, só vamos entender aqui, ó. Aí tem duas situações. O estatuto fala assim: se
Se o servidor que está ocupando o cargo desse cara que vai voltar, se esse servidor for estável, se ele for estável, será reconduzido, esse cara que será reconduzido, esse cara que está no cargo reintegrado. O reintegrado precisa voltar. E o cara que está ocupando o cargo do reintegrado será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado por ele. Ele ocupava outro cargo. Com a saída, com a demissão desse cara aqui, o que aconteceu? Ele veio para o cargo do cara. Só que o cara ganhou na justiça. E o cara precisa voltar para esse cargo. E agora o que a gente faz com esse servidor? Se estável, será o quê? Reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Se esse cargo não existir ou estiver ocupado por outro, não tiver cargo para ele, ele pode ser aproveitado em outro cargo. Se não houver cargo nenhum, mas ele é estável. E aí? Colocado em disponibilidade. Tranquilo? O problema maior não é nem com o cara que foi reintegrado. A banca explora mais o cara que estava ocupando o cargo. Porque aí são várias situações, né? E retorna também pode colocar disponibilidade se quem foi chamado especificamente para aquele cargo, né? Não estava ocupando anteriormente nenhum cargo. Se não tiver ocupando nenhum cargo e for estável, o estatuto fala assim, se estável. Tá? Eu vou pegar a lei para a gente olhar legal. Mas esse cara também que está voltando, se não tiver nenhum cargo para ele, pode ser colocado em disponibilidade também. Tá? Então esse cara que está voltando, se tem um cargo, ele vai ocupar o cargo que era dele. Ah, não tem mais cargo. Ele pode ser colocado em disponibilidade também. Tá bom? Mas a preferência é para o reintegrado. A preferência é para ele. Tá? Todo mundo entendeu isso aí? É isso que vai cair em prova. Deixa eu ver se eu acho lá na Constituição isso está até mais explicado. Deixa eu tentar achar aqui na Constituição Federal o artigo. Servidores públicos aqui. Pesquisar com Ctrl F, acho que você tem. Aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, gente, vamos colocar aí essa situação na reintegração. Coloque assim, ó. Reintegrado funcionário. Reintegrado funcionário. Quem lhe houver ocupado o lugar, Quem? Quem houver ocupado o lugar. isso, quem houver ocupado o lugar, vírgula, se não estável, será exonerado de plano.
será exonerado de plano. Na hora. De plano é na hora. Não é estável, será exonerado de plano. E aí abre uma pergunta. O cara que está, se não, o que está escrito aqui? Se não estável, será exonerado de Plano. Imagina o cara que fez um concurso público, está no estágio probatório. Ele é estável? Mas imagina, esse cara vai ser exonerado do plano. Não é estranho? Mas é o que a lei diz. Pode vir uma situação na prova assim, ó, médio. O outro que fez besteira para voltar. É. Acho que tive uma certa. Mas vê se pela lei isso é possível. Médio, eu não que dá azar. Médio fez um concurso público, exame médio, fez tudo, gastou uma baba fazendo exames, tudo. Assumiu o cargo público, lá no Detran. Assumiu o cargo público. Um cargo que estava vago porque alguém foi demitido. Beleza. Aí em algum momento esse cara consegue reverter essa situação lá e é reintegrado. Médio não é estável ainda, porque ele está com 2 anos e 6 meses de serviço público. Está lá, mas ele fez concurso, está tudo direitinho. Esse cara poderá ser exonerado. Porque se não estável, será exonerado de... Se cair isso na tua prova, vai botar certo ou errado? Não está certo. Beleza? Fundamentação da questão. Artigo 43 do Estatuto. Tranquilo? Se não estável, será exonerado de plano. Tem alguma dúvida? Esse que entrar aí no demitido, ele conta como se fosse aquele cargo de reserva, cadastro de reserva, ou é vaga normal? Quem? Essa pessoa que entrar no lugar demitido, não tem como saber? Não, ele entrou, o cara foi demitido. Com a demissão, o cargo ficou vago, porque a demissão é uma forma de vacância do cargo. O cargo ficou vago. Esse cara que entrou para assumir o cargo está vago, ele assumiu o cargo. Foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, está 2 anos e 6 meses já no trabalho. Olha que fantasma. O outro cara, o fantasma, voltou. Conseguiu, voltou do nada, a Fênix, voltou do nada, ele conseguiu reverter aquilo lá em cima. E aí? Agora uma em relação ao exonerado do cara que foi demitido lá. Se ele conseguir provar que foi demitido justamente, ficou 6 meses afastado, ele é ressarcido? Ele é ressarcido, ele recebe. Se foi injusto, ele recebe. Ele não estava trabalhando porque ele não queria, né? Foi afastar no meio injustamente, recebe tudo. Tranquilo? Beleza, gente? Legal? Todo aquele prazo que ele ficou afastado será considerado como de efetivo exercício, para fins de contribuição, fins de tempo de contribuição. Hoje não falamos mais em tempo de serviço. Falamos em tempo de contribuição. Tempo de serviço acabou. Agora falamos em tempo de contribuição. Beleza? Para fins de tempo de contribuição. Mas aqui você vai ver tempo de serviço. Aí ele recebe tudo. Sentiram a situação? Já vi isso cair em prova? Não. Mas o aluno ele tem que ser escaldado. Está escrito aqui, está escrito. Se não estável, será exonerado de plano. O servidor que não passou pelo estágio probatório, ele não vai estar. Eu acredito que esse artigo talvez tenha sido feito para quê? Para um cara que, sei lá, estava em alguma situação ali diferente. Na época, não sei como que funcionava, tá? Porque na época, em 75, não era obrigatório o concurso público. O concurso público, ele veio ser obrigatório na Constituição de 88. A Constituição de 88 que trouxe a obrigatoriedade do concurso público. Tá? Até então não era obrigatório. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente? Então, como que nós colocamos aí? Dá uma lida para mim. Se não estável, será exonerado de... Se exercia outro cargo, vamos colocar, se exercia outro cargo e estiver vago,
será reconduzido. Se exercer outro cargo e estiver vago, será reconduzido, sem direito à indenização. Sem direito à indenização. Rafa, cuidado. Sem direito à Indenização. Sem direito à Indenização. Mas quem que está sem direito à indenização? O que está saindo do cargo com o outro reintegrado. É o reintegrado? Não. A banca explode isso aqui. A banca é uma desfilada. Ela vai colocar assim, que aí você vai lembrar, sem direito à indenização, mas é quem que não tem direito? O cara que está sendo reconduzido, não o reintegrado. O reintegrado tem direito. Pegou isso aí? Que a banca explora muito essa. Esse aqui eu acho que é um dos artigos mais cobrados de prova, esse aqui. Que ele é meio confuso, ele é meio esquisito. Sem direito à indenização. Quem? O cara que estava ocupando o cargo do reintegrado. O reintegrado tem direito à indenização. Tá? Beleza? Vamos colocar mais aí, ó. Vamos aumentar aí mais um grade aí. Coloque assim, ó. O estágio que ocupou o lugar do reintegrado O quê? o estágio que ocupou o lugar do reintegrado será provido em igual cargo. Será provido em igual cargo, ainda que excedente ou não. Coloca entre parênteses assim, ó. Ler do 40 ao 44 é muito importante. Beleza? Esse é de qual? Aqui 2000, Reane, 2000. 220. o que é 2000? Que é para ler 40. Não, do nosso estatuto. Da 2479. 2479/79. Tá? Ah, não é do estatuto, é o regulamento? Então? Esse aqui eu estou lendo aqui no regulamento, tá? Ah, Esse é você do tinha regulamento. falado do estatuto em cima do É, mas esse que eu estou lendo aqui é o regulamento. Tá bom? É porque quando a gente fala assim, estamos estudando o estatuto, o regulamento, a gente vai na. Aí você bota aí, da 2479. É importante, foi uma boa observação. Coloca aí, da 2479, tá? É do 40 ao 44, da 2479. Porque aqui, olha que interessante. A gente falou de disponibilidade, não falou de disponibilidade? Aqui diz que se não houver o cargo, esse cargo será criado. Olha que interessante. Então aqui nem fala de disponibilidade. Pegou isso aí? Não? Em regra, eu acho que lá no 2002 fala assim. Quando não há um cargo, o servidor estágio ele é colocado em disponibilidade. A 2479 não está falando nesse sentido. Ela está dizendo que esse ocupante do cargo do reintegrado, tem o cara que foi reintegrado e tem o cara que está ocupando o cargo dele. Qual é a regra? Esse cara ir para o cargo anteriormente ocupado. Mas aqui está dizendo que se não houver mais esse cargo,
se não houver cargo nenhum para ele, será criado um novo cargo, ainda que como excedente. Olha que interessante, isso é muito interessante. Esse é o teto, né? Os cargos normalmente eles são criados por quê? Por lei. Os cargos são criados por lei. Mas aqui na 2479 está dizendo que se esse cargo não existir mais, o cargo do estável, que ele tem que se voltar, o cargo dele por reintegrado assumir, será criado um novo cargo. Está escrito aqui, ó, lá no artigo 40, no parágrafo número 43. Se é estável, o funcionário que houver ocupado o lugar do reintegrado, será obrigatoriamente provido em igual cargo, ainda que necessária a sua criação, como excedente ou... Então pode existir um cargo excedente. Por exemplo, lá no Detran existem 1000 cargos. Aí aconteceu essa situação aqui que a gente está tratando. O plano de cargos fala assim, ó, para esse cargo, por exemplo, assistente técnico de trânsito, possui 1000 vagas. Só que vai acontecer uma situação estranha. Está tudo ocupado, não tem cargo para esse cara. Esse cara que precisa voltar para o cargo dele por reintegrado assumir. Vou criar mais um cargo. Agora eu terei 1001 cargos. É isso que a 2479 está falando. Eu preciso lembrar disso na prova, tá? Isso é periódico ou o cara pode ficar lá no carro a mais? Ele vai ficar lá, aqui não está dizendo. Está dizendo que vai ser criado esse cargo como excedente ou não. Ele vai ficar como excedente ali a vida toda. Beleza, tranquilo, legal. Qual é o próximo aí? Qual é o próximo aí? Eu estou botando essa observação aqui embaixo. Do que você É falou. aproveitamento. Aproveitamento. Transferência foi revogada, era o terceiro. Transferência foi revogada. Transferência não existe mais. Então o próximo é o aproveitamento. O que é o aproveitamento? Posse. Vamos colocar assim, ó, é o retorno do servidor. É o retorno do servidor. Aproveitamento é o retorno do servidor colocado em disponibilidade. Anote isso aí, aproveitamento é o retorno do servidor colocado em disponibilidade. O que é disponibilidade? É o caso. Vamos lá na Constituição de 88. Aí você coloca assim, ó, artigo 41, parágrafo 3º da CF/88. Wesley, depois tudo vai fazer sentido, né? A coisa vai ficando bagunçada, depois tudo está fazendo sentido. É assim que funciona. Legal ali, vamos para cima, só o estudo liberta, vai ser automotivando, ninguém vai fazer isso por você. Beleza? Tranquilo? Então o que acontece? O aproveitamento, eu tenho uma fundamentação lá na Constituição de 88, artigo 41, não é isso? Parágrafo Terceiro da CF. lá no parágrafo 3º da Constituição diz assim, ó, extinto o cargo, ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável, se for não estável, será exonerado de plano, está ferrado. O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, o que é o aproveitamento? É o retorno do servidor colocado em... E quando que o cara é colocado em disponibilidade? Quando o cargo for extinto, né? Quando o cargo foi extinto ou declarada a sua desnecessidade. Beleza? Disponibilidade é forma de vacância? Não. Disponibilidade não é forma de vacância. O cargo foi extinto, declarou sua desnecessidade. E o cara foi colocado em disponibilidade, mas não é uma forma de vacância. Tá bom?
O que é uma forma? Mas agora, o aproveitamento é uma forma de provimento? É uma forma de provimento. O aproveitamento, sim. Beleza? Tranquilo? Legal? Depois dei uma lida lá. Todo mundo entendeu o que é o aproveitamento? Mais uma? Qual a próxima? Readaptação. Readaptação nós vamos deixar para depois do intervalo, porque são 10h35. Se para no intervalo, nós vamos levar os alunos à exaustão e a gente retorna. Tá tranquilo aí, gente? Tá beleza? Tá legal? Isso aí é questão de sobrevivência na prova. Na prova do Detran, 3 questões de estatuto. Vocês vão matar as 3 questões. 3, 4 questões de estatuto. Vai passar batido.